Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu venho gravar um vídeo muito especial para vocês comentando sobre como eu escolho as ações para operar no intraday, para fazer day trade. Muita gente sempre pergunta, poxa, como que eu consigo montar um screening bom, um screening eficiente? Quais são os parâmetros que a gente considera para escolher as ações para o day trade? Né? Dado que na bolsa a gente tem uma infinidade de ações, a gente tem uma infinidade de configurações, e eu vou tentar destrinchar um pouquinho para vocês como que isso funciona mais ou menos aqui na minha cabeça, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, já compartilhar com seus amigos, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar. Vamos lá, pessoal, quando a gente fala de operar ações no intraday, né, day trade de ações, a gente precisa diferenciar bastante a realidade dos mercados, do mercado americano e a realidade do mercado brasileiro. Né? O mercado brasileiro ele tem uma liquidez muito reduzida com relação ao mercado americano. Por isso, eu particularmente, Lucas, gosto de operar apenas as ações do Ibov. Por quê? Naturalmente, as ações do Ibov são as ações mais líquidas da bolsa. Elas são as ações que têm mais volume. Quando a gente fala de intraday, naturalmente você vai tentar entrar com uma mão maior porque você vai acabar capturando um movimento menor. Né? Hoje em dia, por exemplo, aqui no BTG Pactual, você tem alavancagem para day trade em ações, então naturalmente você entra com uma mão maior para poder operar e capturar movimentos menores. Por isso que você ter liquidez, você ter volume de negociação, para mim é muito, muito, muito importante. Tá? Então, eu basicamente opero no day trade as ações do Ibov. Quer dizer que você não consegue operar day trade em ações de small caps? Não, você consegue. Mas eu prefiro me restringir a esse universo, que já é um universo bem grande. Tá? Não dá para você olhar todas as ações do Ibov todos os dias para operar, para fazer o day trade em ações. Alguns pontos que eu quero comentar com vocês. A gente tem uma concentração dentro do Ibov muito grande. Né? Então, por exemplo, se eu pego aqui a parte da participação, eu já comentei em outros vídeos para vocês, por exemplo, Vale tem 14%, de peso no Ibov, a Petro 4 tem 7,44%, Itube tem 6,44%, Petro 3 tem 4,60%, Bradesco tem 3,68%, então a gente consegue ver que o nosso Ibov ele é bastante concentrado. Tá? Então é importante você notar que essas 10 primeiras ações é muito difícil que elas estejam andando contra o mercado como um todo, como o Ibov, como o índice como um todo. Tem um truquezinho que eu costumo fazer que é o seguinte, muitas das vezes quando eu estou operando o índice, né, às vezes tem um determinado ciclo de mercado, que o mercado está muito forte e eu não consigo encaixar alguma operação no índice, eu olho ali Vale, Petro e Itube para ver se eu consigo ter algum setup para eu entrar a favor do movimento. Tá? Então é também um day trade em ações, mas é um day trade em ações que eu também estou olhando ali para o índice, eu estou tentando capturar o movimento do índice, só que eu entro em algum setup que acontece em Vale, Petro e Itube. O primeiro ponto, esse é muito importante que eu falei com vocês, então eu prefiro ações com mais liquidez e é por isso que eu escolho as ações do Ibov. Por que essa liquidez é importante? Né? Como eu falei com vocês, como você entra, né, naturalmente no day trade você acaba entrando um pouco mais pesado, você precisa ter uma facilidade para sair. Como o nosso mercado nem sempre, né, nem todas as ações têm uma liquidez muito grande, para você sair no intraday pode ser complicado, você pode ter um spread muito grande e é um tipo de problema que assim, o day trade ele por si só, ele já necessita uma concentração, ele já necessita uma técnica, né? Ele necessita que você esteja bem de cabeça, que você esteja preparado e focado, e aí você ter que cuidar também do problema da liquidez, eu acho que é um pouquinho complicado, tá bom? Então basicamente eu me restringo a isso. Uma outra coisa que eu gosto de acompanhar, o movimento do Ibov como um todo, se a gente for fazer uma análise ali top-down, ele para mim ele é muito importante para qual tipo de posicionamento que eu vou tomar em day trade de ações. Por exemplo, em dias de Ibov de alta, eu vou procurar somente fazer compras nos day trade de ações. Em dias que o Ibov está em queda, e principalmente quando são quedas mais acentuadas, vocês vão ver que dificilmente eu vou abrir alguma compra. Não é que a gente vai ter ações sim que vão destoar do Ibov no dia, que vão fazer um movimento de alta enquanto o Ibov está em queda, mas eu particularmente prefiro ir no direcionamento do Ibov. Né? O Ibov ele é essa cesta de ações que a gente já comenta várias vezes com vocês. Então, se eu estou indo a favor do movimento geral do mercado, do movimento do principal índice do mercado, dado que ele é um índice concentrado, eu particularmente fico mais tranquilo de operar. Tá? Então, se a gente for fazer essa ideia do top-down, eu olho a tendência do Ibov e baseado na tendência do dia do Ibov, eu vou procurar esse direcional nas ações também. Não é que eu vou entrar em qualquer setup, mas eu dou preferência para esse tipo de setup. Então, de maneira geral, essa seria o primeiro filtro que eu faço, digamos assim, para day trade em ações. Né? Repetindo, ações dentro do Ibov, que tem mais liquidez, e eu olho para a tendência do Ibov como um todo. Depois, uma outra coisa que é uma ferramenta muito importante para mim é o screening. E aí muita gente se pergunta, poxa, qual que é o seu screening? Na verdade, sendo bem honesto para vocês,
é que eu não tenho um screening único, tá? Eu tenho algumas configurações no screening e eu vou mudando elas dependendo da fase que o mercado tá, dependendo do que eu estou buscando. Vamos montar um screening, o que eu digo que seria ali o screening perfeito de tendência. Aqui eu vou no Profit, eu vou em Estratégias, abro o screening. Uma coisa que é importante, na minha visão, é o seguinte, o screening nada mais é do que você filtrar ações que estejam com uma configuração que você naturalmente já gosta de operar, né? Falando assim do meu lado, eu gosto muito de operar a favor da tendência. Vocês sabem que eu uso, por exemplo, para intraday eu uso a média de 8, 21, 50, 200. É 8, 21 e 200, né? Nas ações eu uso 50. Então, naturalmente, eu busco ações que tenham essa configuração. Uma coisa que é importante falar para vocês na hora que a gente vai fazer um screening, na hora que a gente vai selecionar ações, a gente tem que ter uma noção da tendência maior, na minha visão, né? Eu preciso olhar, eu preciso ter uma noção de como que está o diário desses papéis, mas você concorda comigo que assim, um diário, né? Você pular de um diário para os 5 minutos, você tá tendo uma diferença temporal muito grande, né? Então, às vezes o papel ele pode estar numa tendência no diário, mas qualquer chacoalhada que ele tem ali, talvez seja suficiente para você sair no intraday. Então, por isso que quando eu faço screening para day trade, eu procuro olhar os 60 minutos e eu olho o 15 e os 5 minutos. Né? Então, assim, eu tenho uma noção da tendência do diário, mas eu gosto de rodar o meu screening principalmente ali no 15 e no 60. Então, vamos lá. Qual que seria a configuração perfeita, na minha visão, em termos de tendência? Né? Perfeita que eu digo assim, num cenário em que o mercado tem uma tendência clara, bem definida e forte. Naturalmente, eu vou querer uma média móvel, né, exponencial de 8, maior do que uma média exponencial de 21, né, esse close aqui que é fechamento. Então a média exponencial de 8 acima da 21, né, ou seja, você tem uma tendência de curtíssimo prazo maior, né, mais forte do que a tendência de um prazo intermediário ali para aquele papel. E obviamente também eu vou querer ali a média exponencial de 21 maior do que a minha média móvel de 200. Esse aqui seria o alinhamento de médias, né? Então se eu tenho uma tendência muito forte no mercado, naturalmente eu vou querer uma 8 acima da 21 e uma 21 acima da 200. Seria o alinhamento perfeito, digamos assim, para tendências bem definidas. Outra coisa que eu vou gostar de olhar no screening é o seguinte, tempo é dinheiro, né? Então não adianta eu ter um alinhamento de médias, mas toda hora eu ter que ficar olhando papéis que estão muito esticados. Então dentro do meu screening eu gosto de colocar, pensa comigo, se o papel quando ele tem o IFR acima de 80 ele está sobrecomprado, naturalmente eu vou querer olhar papéis que têm um IFR, aqui no screen do Profit é o RSI, né, abaixo de 80. Então eu boto um RSI, você pode olhar, botar de 14 ou de 9 períodos, tanto faz, eu quero ele abaixo de 80. Por quê? Justamente porque eu não quero pegar papéis que estejam sobrecomprados. E um outro parâmetro que eu coloco é o seguinte, beleza, a gente tem um alinhamento de tendência, a gente tem um papel que ele não está sobrecomprado, e aí aqui cada pessoa pode usar de um jeito diferente. Tem gente que gosta de fechamento acima do fechamento anterior. Mas eu particularmente eu gosto de pensar na ideia que eu vou ter um papel que ele tem um fundo mais alto que o fundo anterior. Né? Ou seja, porque não adianta nada eu ter uma tendência de alta alinhada, mas, por exemplo, o papel ele está no modo de correção mais profunda, alguma coisa assim. Então eu quero procurar um papel que tenha uma mínima maior do que, aí você pode escolher o período, que é a mínima de 8 períodos atrás. E aí esse aí seria o meu screening, que eu chamo ali do screening de uma tendência perfeita, tá? Deixa eu botar o nome aqui. Então, ou seja, um papel com alinhamento de médias, que não está sobrecomprado e está com uma mínima maior do que as mínimas anteriores. E aí esse screening eu gosto de rodar no 15 e no 60, somente para ações do Ibov. Porém, como nem tudo é perfeito, a gente tem que entender que vai ter alguns ciclos de mercado que, depois que o papel passou por um movimento de queda muito forte, não adianta você querer, por exemplo, que a média de 21 esteja acima da 200. E aí eu vou abrindo mão de algumas coisas do screening para tentar capturar esses outros ciclos de mercado. Né? Então, por exemplo, um tendência 2, digamos assim, ou melhor, um reversão. O que eu vou querer? Eu vou querer a média móvel exponencial de 8 acima da 21. Isso é algo que assim, eu particularmente não gosto de abrir mão, mas eu vou ter a noção que a gente vai ter ali, por exemplo, uma média móvel exponencial de 21 menor do que a minha média móvel de 200. Beleza? Então, ou seja, né, a de 8 está acima da 21, porque o papel está começando a mostrar alguma força, mas como ele veio numa tendência anterior de queda, a 21 ainda está abaixo da 200. O RSI aqui não vai fazer tanta diferença de colocar, tá? Porque naturalmente ele não vai estar tão esticado, mas se você quiser colocar, você pode botar ele para justamente evitar ali, né? Às vezes o movimento foi uma volta em V, por exemplo, e aí a volta em V naturalmente jogaria esse RSI lá para cima. Então vamos botar aqui, por exemplo, que eu não quero um IFR
maior do que 80, né? Então eu boto o IFR, o RSI, abaixo de 80, para não pegar sobrecompra. E a questão das mínimas, eu coloco do mesmo jeito. Eu quero uma mínima ainda mais alta do que a mínima de 8 períodos atrás. Porque eu quero pegar, eu posso até querer pegar uma reversão de tendência, mas para mim é muito importante, né, que eu já tenha pelo menos algum sinal de força. Eu particularmente não sou aquele cara que o papel vai cair 7 dias seguidos, vai fazer uma máxima mais alta que a máxima anterior e eu vou comprar esse movimento, esse contra-tendência, essa volta em V. Geralmente não é do meu estilo fazer isso. Então, digamos que você vai, nesses screenings, você vai abrindo mão de algumas coisas, né, para tentar capturar outros ciclos de mercado. E esse aí seria, a gente pode chamar de reversão. Então, esses são os meus dois cenários. Né, igual eu mostrei para vocês. Um de tendência, o nome mudou aqui, tá? Mas é um de tendência perfeita, digamos assim, né, que a gente tem ali as médias alinhadas, e o outro para reversões, por exemplo, que eu tenho a média de 8 acima da 21, mas a 21 ainda abaixo do 200. O screening, eu não gosto de inventar muita coisa aqui, né? É basicamente o que eu falei, alinhamento de médias, papéis que não estejam sobrecomprados e que pelo menos esteja formando um fundo mais alto que o anterior. Eu tento capturar isso pela ideia de ter uma mínima mais alta do que a mínima dos últimos 8 períodos. Quando a gente passa para outras coisas que eu olho, né, além do screening, eu também gosto de ir passando papel a papel com vocês na sala, né? A galera vai perguntando e a gente vai destrinchando ali dentro do Ibov como que está a configuração dos papéis, mas uma coisa que eu gosto de levar em consideração é basicamente como que está a última hora do papel. Isso é uma coisa que vem um pouquinho ali do Oliver Velez, né? O Oliver Velez ele tem aquela ideia do Fab Four dele, que ele considera como que está a amplitude da última hora de negociação, e para mim é muito importante. Então, principalmente antes do mercado abrir, né, a gente olha assim a configuração de como que está ali o gráfico diário, mas eu gosto de ir muito para a configuração dos 60 minutos e para a configuração do 15. Então, só para dar um exemplo para vocês, deixa eu pegar um papel aqui, pegar a própria Petro, tá? A Petro, quando eu olho no gráfico diário, ela já está no movimento de alta, né? Uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, etc. E aí eu vou me concentrar para o dia seguinte em acompanhar como que ela vai se comportar dado o price action das últimas horas. Né? Então, quando eu olho 60 minutos, você tem, por exemplo, essa formação de fundo e essa formação de topo. Quando eu passo para o 15, eu vejo que o papel ele está lateralizado, ele está com as médias móveis ascendentes, mas eu já vou ficar bastante atento, por exemplo, se ele abre amanhã perto dessas regiões ou até mesmo acima desse nível de resistência. Então, por exemplo, a situação de Petro aqui talvez não seja ideal, mas eu já tenho uma noção de como que eu posso me comportar dado a abertura do dia seguinte. E aí eu traço cenários. Então, por exemplo, se a gente já abre acima desse topo, eu espero uma correção para poder fazer uma compra. Ou, por exemplo, se a gente já abre aqui com um movimento muito forte, eu já compro na ideia de um pivô de alta para pegar o rompimento dessa região. E aí a gente pode ir destrinchando outras coisas. Sei lá, B3, por exemplo. B3 é um papel que ele fez um movimento anterior de alta, estava até então com topos e fundos ascendentes, e encerrou 15 minutos em alta. E aí, provavelmente, né, caberia dentro do meu screening. É um papel que eu sei que ele apareceria no meu screening. Mais uma vez, eu olho como que está, então. Uma vez que o papel apareceu no meu screening, eu olho como que está o price action ali das últimas horas, defino ali quais são as regiões que eu delimito, né, de topo, fundo, etc. E eu procuro trabalhar os cenários igual a gente faz, né, quando, por exemplo, o índice abre, etc. Então, por exemplo, B3, papel está lateralizado, apareceu no meu screening, está lateralizado entre o 13,12 e o 13,24, eu coloco um alarme nessas regiões de extremo e justamente se ele abrir acima desse nível, eu procuro um pullback para fazer uma compra a favor desse movimento aqui. Se ele abre abaixo, por exemplo, aí eu não faço nada no papel. Então, basicamente, é isso que eu combino. Repetindo, eu olho essa parte do top-down, como que está a tendência do Ibov, eu procuro operar a favor da tendência do Ibov. Naturalmente, se eu tenho alguma entrada de índice que eu não consigo capturar o movimento, eu olho para os setups ali de Vale, Petro e Tube, dado que elas têm um peso muito grande no índice. Digamos que é uma forma de eu tentar entrar a favor do movimento. Rodo esses screenings que eu falei para vocês, um screening de uma tendência perfeita, digamos assim, e um outro screening em que eu abro mão, né, tem um grau de liberdade maior, porque eu sei que naturalmente nem sempre a gente vai ter todos esses movimentos alinhados, e eu olho para o price action ali das últimas horas dos papéis que estão aparecendo no meu screening, né, para justamente delimitar quais são as regiões. Obviamente eu vou procurar operar a favor das tendências, e aí como que o papel reage com relação às últimas horas do pregão anterior, para mim é algo extremamente importante, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo explicando um pouquinho mais ou menos como que funciona a minha cabeça na hora de selecionar ações para o day trade de ações. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e eu te faço uma pergunta.
como que você seleciona as ações para o intraday. Você faz uma lista, você roda o screening, você faz isso na noite anterior, você faz no dia. Como que você faz? Eu quero ouvir um pouquinho o seu processo de decisão, como que é, beleza? E até uma próxima. Tchau, tchau!